Oi pessoal, vamos resolver mais uma questão do TD do primeiro ano. Então nós vamos resolver agora a questão de número 7, que ela é uma questão muito legal, só que ela precisa ter um conhecimentozinho a mais da teoria de conjuntos, que eu vou explicar para vocês agora. Então vamos primeiro ler a questão. A questão 7 diz o seguinte: uma amostra de 100 caixas de pílulas anticoncepcionais fabricadas pela Nasce Bem S.A. foi enviada para a fiscalização sanitária. No teste de qualidade, 60 foram aprovadas e 40 reprovadas, por conterem pílulas de farinha. No teste de quantidade, 74 foram aprovadas e 26 reprovadas por conterem um número menor de pílulas do que o especificado. O resultado dos dois testes mostrou que 14 caixas foram reprovadas em ambos os testes. Pergunta da questão: quantas caixas foram aprovadas em ambos os testes? Difícil? Bom, eu vou ler a questão novamente e vou mostrar o que foi que eu fiz aqui e a gente vai comparando. Bom, primeiro eu fiz um quadro para nos ajudar a compreender o que a questão está dizendo. A questão diz o seguinte, eu vou mostrar aqui para vocês. Das 100 caixas que foram levadas para a vigilância sanitária, então no teste de qualidade, 60 foram aprovadas e 40 reprovadas. Por quê? Porque essas 40 só tinham pílulas de farinha, tá? Não funcionava. Já no teste de quantidade, 74 foram aprovadas e 26 reprovadas, porque essas 26 tinham um número menor de pílulas do que o que deveria ter. Tá? Esse daqui é o que a questão me diz. E ainda diz o seguinte, que de todas essas caixas, 14 foram reprovadas em ambos os testes, ou seja, essas 14 elas foram reprovadas tanto em qualidade como em quantidade. Certo? Bom, a pergunta da questão é: qual é o valor do número de aprovados em ambos os testes? Gente, vamos pensar o seguinte. Para uma caixa ter sido aprovada em ambos os testes, ela não pode ter sido reprovada na qualidade e nem na quantidade. Ou seja, ela não pode aparecer em nenhuma das duas. Se ela não pode aparecer em nenhuma das duas, obviamente ela não pode aparecer na união. Esse é o segredo da questão. Com calma. Para que uma caixa tenha sido aprovada em ambos os testes, ela não pode aparecer na união dos dois, da reprovação. Ela não pode aparecer na reprovação da qualidade nem na reprovação da quantidade. A gente vai entender isso. Antes, qual é o segredo dessa questão? Eu vou usar essa propriedade aqui de conjuntos, que diz o quê? O número de elementos da união de dois conjuntos, é bom que vocês gravem isso. O número de elementos da união de dois conjuntos é o número de elementos do primeiro conjunto, mais o número de elementos do segundo, menos o número de elementos da interseção. Aí você me pergunta, professor, por que vai retirar a interseção? Ela não conta? Não, ela conta. É porque a interseção, como ela já aparece no conjunto A e no conjunto B, é como se ela tivesse sido contada duas vezes. E para essa contagem não interferir, a gente diminui uma vez. Por isso que tem essa diminuição. Tá certo? Então, o número de elementos da união é o número de elementos do primeiro conjunto, mais o do segundo, menos a interseção. E é isso que nós vamos fazer. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou calcular o número de caixas que foram reprovadas ou em qualidade ou em quantidade. Ou em uma ou em outra. Pode estar em qualquer uma das duas. Então, o número de elementos que foram reprovadas em qualidade ou foram reprovadas em quantidade é o número de elementos que foram reprovadas em qualidade mais o número de elementos que foram reprovadas em quantidade menos o número de elementos que foram reprovadas nas duas ao mesmo tempo. Bom, olhando aqui para os dados que eu já tenho, quantas foram reprovadas em qualidade? 40. Então você coloca aqui, ó, 40. Quantas foram reprovadas em quantidade? Então está aqui, 26. Menos quantas foram reprovadas nas duas ao mesmo tempo? 14. Fazendo a conta, 40 mais 26 é 66. 66 menos 14 dá 52.
Ou seja, essas 52 caixas, elas foram reprovadas em pelo menos um. Ou, eu quero dizer, ou elas foram reprovadas em qualidade, ou foi reprovada em quantidade. Ou uma ou outra. O que significa dizer? Se essas 52 caixas foram reprovadas em pelo menos uma das duas, o que sobra das 100 é porque não foi reprovada de jeito nenhum. Ela nem foi reprovada em quantidade, nem em qualidade. Ora, de 100, se eu tirar 52, que é justamente esse valor, 100 menos 52 é 48. Está aí a resposta da nossa questão. Qual é o número de aprovados nos dois casos, em quantidade e em qualidade? 48. Certo? Bem fácil, bem legal essa questão, não é isso? Então, gente, um forte abraço e até mais.